Eu tô tão feliz! Palavras cruzadas desta semana sobre eles, os meus escritores favoritos, maravilhosos. E com certeza esse vídeo vai ser assistido por muito menos pessoas, porque eu só facilito a vida. Eu falo sobre livros que, uau, quantas pessoas, né, seguem no YouTube uma louca que fala sobre livros desta forma. E aí eu reduzo ainda mais o público para falar de um livro em inglês. Olha quantas pessoas, ainda bem que não é russo, que aí realmente ia ser um pouco mais difícil. Ou mandarim, quem sabe. Não, se bem que se eu falasse mandarim, eu teria um público de bilhões de pessoas. Mas não, eu estou falando de Douglas Preston, Lincoln Child, meus escritores amados. Eu já falei num post lá atrás, tão histérico quanto esse, talvez um pouco menos, porque eu estava começando e não me permitia ser tão histérica. Whitefire. Não é novo lançamento deles, mas como aqui no Brasil a gente não chegam esses livros, vai entender, Jesus amado, por que não chegam esses livros? Eu descobri, olha só que coisa ridícula, 4 anos depois que eu achei que não tinha mais nenhum livro deste personagem que faz a trilogia, não sei nem mais se é trilogia, mas é assim, o Agent Pendergast. É uma série de livros sobre o agente Pendergast, que é um agente do FBI. Se você não viu o post que eu fiz sobre isso, procure aqui no Palavras Cruzadas, você vai encontrar, porque eu mostro 2 dos livros dessa série. Mas esse aqui é um mais recente. E aí um belo dia eu fui lá, sei lá, buscando alguma coisa legal deles, quando dei com a cara na tela do computador ao ver que eles já tinham 4 livros novos com o agente Pendergast. Retardadamente, sem pesquisar preços, eu corri para a Amazon, que não me pagou para falar isso, eu só infelizmente falo, mas podia cobrar, e eu comprei os 4 livros, chegaram todos em casa, eu estou tão feliz, mas eu tenho que ler tantas outras coisas, porém eu li esse aqui. E li numa velocidade incrível, porque eu fiquei tão contente, é a história incrível. Agora vamos falar do livro, que é a parte que importa de fato. A história de Whitefire, que é o fogo branco, o fogo amigo, vamos dizer, né? É contado praticamente por uma personagem que nasce dentro das histórias das séries do Agent Pendergast, porque ela era uma fã alucinada por eles e ela começou ela fez um blog para se corresponder com o agente Pendergast. E os caras acharam isso tão brilhante, tão bem feito, que botaram ela como personagem no fim de um outro livro. Ela é, agora, nesse livro aqui, ela é a personagem principal. Pô, que legal que esses caras são. Não é possível. Eles são incríveis. O filme inteiro passa com ela sendo a personagem principal. E passa numa... Ela está fazendo uma faculdade e ela precisa fazer uma tese. E a tese de estudo dela é uma faculdade de law enforcement, de polícia, né? E ela vai fazer uma tese e ela acaba descobrindo uma coisa que vai crescendo, vai tomando uma proporção. Ela chega numa daquelas centros de esqui, aqueles centros de esqui ultra mega para bilionários dos Estados Unidos, mas obviamente é uma região super fechada, tem uma família que é dona de tudo, tem negócios escusos. E aí começam a acontecer diversos assassinatos. Agora, o que ela está buscando? Ela está buscando descobrir, na verdade, avaliar os ossos de alguns mineiros que um século antes tinham sido mortos, em teoria, por um urso que tinha não só matado eles, mas comido eles. O que ela descobre? Que não foram ursos. Não falarem mais nada, né? Não falarei mais nada, a história corre sobre isso, só que outros assassinatos começam a acontecer com outras razões e o agente Pendergast, que estava lá quietinho na dele, vem lá ajudar a protegida dele e entra na parada com a classe que só o agente Pendergast tem. Para quem não sabe quem é o agente Pendergast, e enfim, tem um livro, até onde eu sei, em português dessa série aqui, que foi o primeiro que eu encontrei. Ele é um cara que assim, é o 007 misturado com Indiana Jones e ultra Sherlock Holmes. Para tudo. Sabe o que esses caras fizeram aqui? Babi, pega o babador. Eles pegaram a autorização do instituto que cuida das obras do Arthur Conan Doyle. Quem é este cara, para você que não sabe, ainda está vivendo em Marte? Ele foi o cara que escreveu, idealizou, fez tudo do Sherlock Holmes. Sim, Arthur Conan Doyle, já falecido, e o instituto liberou que Douglas Preston, Lincoln Child fizessem uma história que tivesse uma história do Sherlock Holmes. Então aqui dentro deste livro tem Sherlock Holmes, tem uma história do Sherlock Holmes. Por favor, vá se inscrever em algum lugar, alguma aula de inglês, vá falar fluentemente, chegue à capacidade de ler um livro em inglês, porque as editoras ainda não sacaram que isso aqui é um diamante. Atenção, editoras, isto é um diamante. Tanto é um diamante que já estão programando fazer uma série, um seriado, conhece seriado? Sobre as séries do Pendergast. E já tem uma luta na internet para descobrir quem que vão ser os personagens, quem vão ser os atores para fazer estes personagens. Gente, eu não tô de sacanagem. Isso aqui, bota o código da Vinci no chão. So sorry. Eu adoro, hein? Gosto, li todos os livros dele e tal, não sei o quê, mas ó, na boa, para, isso aqui
né? Ok. Tem mais 3 para ler, me aguentem, porque de tempos em tempos eu vou ter que trazer a história. Vale muito a pena fazer pressão, talvez. Eu vou fazer pressão. Por favor, traduzam esses livros, porque tem que chegar ao mercado brasileiro. Não dá para ficar só em inglês. Não dá. Isso aqui é incrível. Bobos são vocês que não traduziram ainda. Whitefire, Douglas Preston, Lincoln Child, leitura em inglês. Desculpa aí, pessoal, para quem não tem essa leitura. Mas é um erro nosso não ter a tradução desse livro. É um erro. Maravilhoso. First Wall Street Journal and First New York Times best-selling authors. Eles são assim os autores de primeira linha, tanto do Wall Street Journal como do New York Times. Meus queridos amados idolatrados que nem sabem que eu existo. Douglas Preston, Lincoln Child, Whitefire. Dica internacional do Palavras Cruzadas. E, por favor, já se inscreveu? Eu devia fazer isso no começo do post, para não esquecer. Por favor, se inscreva, porque você não perde Palavras Cruzadas. Semana que vem vai ser em português, fique tranquilo. Mas, por favor, leia mais, dê de presente. Não fique parado sem fazer nada. Saia um pouquinho do Facebook e entre numa história que vai te fazer, sei lá, viajar bastante. Tchau!